Agora, neste vídeo, vamos implementar a função somar de forma recursiva. No vídeo anterior, que abordava esse mesmo tema, foi desenvolvida a função mostrar de forma recursiva. Então, veja que o objetivo da função somar é somar todos os números inteiros de 1 até n, e inclusive n, em passo 1. Então, o objetivo aqui é traduzir esse processo iterativo, que utilizou uma estrutura de repetição do tipo for, transformar esse processo num processo recursivo. Então vamos aqui copiar esse trecho de código e vamos então traduzi-lo ou implementá-lo de forma recursiva. Inicialmente a gente vai pegar a declaração da variável de controle e vamos colocá-la aqui como um segundo argumento da função somar. E na ativação desta função, vamos indicar que o valor inicial da variável de controle é 1. E isso a gente vai conseguir, então, definir o valor inicial da variável de controle definido aqui na primeira seção da estrutura de repetição for. Vamos implementar também uma estrutura de decisão que avalia se o valor da variável de controle i é menor ou igual a n, da mesma forma que é feita na segunda seção da estrutura de repetição for. A cada passo, então, a gente vai retornar o resultado da expressão do valor da variável de controle i mais uma chamada recursiva da função somar, na qual eu passo o valor de n e vou somar 1 ao valor da variável de controle i. Quem fará isso para mim é a função mais 1, que foi implementada no vídeo anterior, cujo objetivo basicamente é o retornar o valor do parâmetro somado a 1. Então, essa situação reproduz o passo da variável de controle. A cada nova chamada, ativo a função somar de forma recursiva, enviando o valor da variável i somado a 1. E veja que ao final do processo, a gente vai encerrar retornando 0 para a chamada imediatamente anterior, para que a gente consiga, dessa forma, realizar o somatório, que foi feito com a estrutura de repetição for dessa forma. Inicializa-se o somatório, a cada passo soma-se o valor de i ao somatório e ao final do processo retorna-se o resultado do somatório. Então vamos aqui demonstrar que esse é o processo recursivo que realiza então a soma dos números inteiros de 1 até n. Vamos apagar aqui, então não precisamos mais desse processo que foi implementado com estruturas de repetição for e vamos deixar apenas a implementação de forma recursiva. Uma função ela é dita recursiva quando dentro do seu corpo existe uma chamada a ela própria. Então aqui eu chamo a função somar novamente, só que a cada nova chamada eu sempre somo 1 ao valor da variável de controle i. E dessa forma a gente consegue reproduzir aquela repetição que existia com o comando for. Então vamos fechar aqui a janela de execução, vamos executar esse código e vamos perceber, vejam lá, a soma dos números inteiros de 1 a 7 é 28. Então a gente vai exemplificar aqui a segunda situação, quando foi ativada a função resultados, enviando 7 para o valor de n, e aqui ativou-se a função somar. Então na primeira chamada passamos o valor de n, que é 7, e o valor de i inicialmente 1. E veja, a variável i é 1 menor ou igual a n7, isso é verdadeiro, então o fluxo de execução passa por aqui, e vejam que ele, ou desculpem, aqui,
vejo que deve ser retornado, então, o valor, uma expressão com o valor da variável i, ou seja, 1, mais a chamada recursiva. Então, vai se fazer uma segunda chamada, enviando para essa segunda chamada o valor de n e o valor de i somado 1. Então, a segunda chamada empilhada na memória vai executar para os valores de n7 e i2. E veja que sempre nós teremos a expressão i menor ou igual a n como verdadeira, então ele sempre vai retornar o resultado dessa expressão, o valor de i mais uma chamada recursiva, agora a terceira, da função somar, para o valor de i3. E daí ele retorna 3 mais a quarta chamada, 4 mais a quinta chamada, vai empilhando na memória cada nova chamada recursiva, 5 mais a nova chamada com o valor de i6, 6 mais a nova chamada com o valor de i7, 7 mais a oitava chamada em que o valor de i é 8. E vejam que a partir de agora, i8 não é nem menor nem igual a n7, vai para a cláusula else e veja que ele retorna o valor zero. E aqui que faz com que o somatório seja inicializado. Então, vai retornar zero e termina a oitava chamada retornando para a chamada imediatamente anterior, que foi a sétima, exatamente nesse ponto. Então, o valor zero que é retornado na oitava chamada é retornado e vai compor a expressão que estava lá, 7 mais o resultado da chamada da função, da oitava chamada da função somar, que foi 0. Então, agora nós temos a expressão completa, 7 mais 0, o resultado é 7. Conclui-se, então, a sétima chamada, retornando 7 para a chamada imediatamente anterior, que foi a sexta. Então, agora nós temos a expressão completa, 6 mais 7, 13. 13 é o resultado, que é retornado para a chamada imediatamente anterior. Agora nós temos a expressão 5 mais 13, 18. O resultado é retornado para a chamada imediatamente anterior. Vejam que os valores somados são na ordem inversa. Isso é uma pilha, né? Então, soma-se 7, depois 6, depois 5, 4, 3, 2, 1 e o resultado final é 28. Vamos ver aqui. Então, vai retornar 18 para a chamada anterior, que era a quarta. 4 mais 18, 22. Retorna. Então, agora nós temos a expressão 3 mais 22, o resultado é 25. Retorna esse valor para a chamada anterior. 25, nós temos 2 mais 25, 27 é o resultado. Retorna para a chamada anterior. Então, nós temos 1 mais 28, retorna para a primeira chamada. Exatamente aqui, quando mostra o resultado 28, aqui no dispositivo de saída. Então, essa é uma função recursiva, porque dentro do seu corpo existe uma chamada a ela própria, e o que faz com que o processo se repita e faça o somatório dos n primeiros números inteiros é que a cada nova chamada o valor de i é somado 1 através da função mais 1. Obrigado.